Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Estamos juntos, de volta aqui na Web Rádio Inverso. Quase que eu falo, hein? Pro nosso encontro pelo rádio aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, começando agora nas próximas 2 horas ao vivo na manhã de quarta-feira. Ontem eu coloquei reprise, mas hoje tô aqui para nossa interatividade, pro nosso encontro. Tô esperando você mandar a sua participação. Quero logo de cara avisar que as mensagens que chegaram ontem, eu pretendo recuperá-las hoje, com exceção as que vieram em áudio, porque todos os dias eu preciso dar uma limpada no meu celular, senão eu não consigo enviar mensagem, nada, ele trava, de tantas mensagens que chegam. E infelizmente eu respondi, todas as mensagens que vieram ontem eu respondi direto aqui no celular, mas eu não posso, pelo menos o áudio, trazer novamente ao ar, porque eles apagaram. Então se você quiser, mande 51992461960, vou ficar esperando aqui. Vamos fazer um programa hoje de muita interatividade, de muita participação. Conto contigo, 51992461960. O nosso e-mail é o contato@radioinverso.com. O que você está pensando aí? Como é que está a sua cabeça nesse fim de ano, nessa aproximação do Natal? Essa é uma época em que muita gente fica meio triste, meio deprimida. Especialmente porque também é um período de muitos planos, de muita tentativa de renovação, de prazos que são restabelecidos, redefinidos. Aquilo que você não cumpriu e planejou para 2016 talvez tenha sido adiado para 2017. Isso vai gerando alguma frustração, talvez. Então me diga, como é que está a sua cabeça, o que você tem para falar? Participe aqui do nosso encontro pelo rádio, dentro do Mensagens que Chegam pela Manhã. Vamos ter aqui o Momento Mundo Incrível com o nosso querido Antônio Pereira, que acabou de sair do ar no programa da manhã, ou você que está ouvindo a reprise à noite, né? Na reprise às 7 da noite. As dicas de cinema, falando de Oscar, o Cinemação, essa semana no Drop Cinemação, se dedicando ao Oscar, analisar os prováveis indicados, os filmes que estarão concorrendo na academia, enfim, e sobretudo as reflexões que vão acontecendo aqui enquanto as músicas tocam. Eu separei um monte de música legal pra gente ouvir hoje aqui, já fiz o meu playlistzinho pro nosso encontro pelo rádio, e a gente vai começar com essa música aqui, ó. O Mensagens que Chegam pela Manhã tá no ar, daqui a pouco eu vou começar a minha reflexão aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu queria ter uma bomba. Eu sei que dizer isso hoje em dia pode parecer assim politicamente incorreto e até perigoso, né? Ainda mais agora, tempos de medo no mundo, de terrorismo, enfim. Mas não é nesse sentido, né? Você já teve essa intenção, não? Essa vontade, não intenção de ter literalmente uma bomba, obviamente que não é isso, mas de explodir determinada realidade, determinado caminho teu, porque às vezes a gente se cansa, né? Eu mesmo, por exemplo, ontem eu não fiz programa, especialmente, eu tinha um compromisso de manhã, ia ficar um pouco apertado o horário, mas ontem eu estava afim também de não entrar no ar, de não escrever, de ficar quieto. Às vezes bate isso, sabe, não? Às vezes a sensação de que, por melhor, por mais agradável, por mais que nós gostemos de determinado caminho, às vezes nos dá a vontade de seguir pelo caminho inverso. E quando eu fico pensando nisso, nos bate eventualmente essa sensação, né? E às vezes isso acontece sob culpa, porque o argumento muitas vezes mas a tua vida é tão boa, veja como tem pessoas sofrendo, veja como tem pessoas piores que você. Ué, e daí? E daí? Ninguém é feliz todo dia. Ninguém é satisfeito o tempo todo. Ninguém é coerente 24 horas por dia. Todos nós temos direito à incoerência. Todos nós temos direito à infelicidade. Todos nós temos direito à irritação. Todos nós temos direito de seguir no caminho inverso, quando quisermos. A opressão da coerência, da felicidade, da linearidade de um caminho só, gera sobrecargas na alma. E aí a gente fica tentando administrar isso, sabe? Negando, inventando histórias, falando pra gente que não é bem assim, né? Mas bate de vez em quando e a gente cansa,
E é impressionante você perceber num mundo onde as pessoas seguem um caminho aparentemente linear, pelo menos no discurso. Hoje a gente vive a opressão, a ditadura da autoajuda, da felicidade, do marketing da felicidade. Então a gente segue numa linearidade, num fluxo, né? Enquanto as minhoquinhas que somos nós, seguindo naquele fluxo, não são assim. Nós não somos aqui dentro previsíveis, lineares, de uma cor só, absolutos. Nós somos contraste, nós somos fragmento, nós somos seres humanos. Em nós habita sombras e habita luz. Aliás, porque habita luz, habita sombras também. Nós estamos tropeçando nas nossas escolhas, nos nossos caminhos, nos nossos enganos, nos nossos descaminhos. É normal. É normal. Essa mente, talvez isso tenha sido, em parte, produzido por conta de uma espécie de adesão à mentalidade que veio na Revolução Industrial, da padronização das indústrias, dos funcionários, né? Da sistematização, o que pode ter sido bom naquele tempo, comercialmente, empresarialmente falando, mas não humanamente. Nós não somos sistematizáveis, nós não somos controláveis, nós não somos uma coisa só. E por mais que a gente negue isso, porque hoje em dia, nessa sociedade que nós vivemos, a mensagem é contraditória ao que eu estou dizendo aqui, dos seus pais. Eu estava ouvindo o Antônio Pereira hoje, que faz o Mundo Incrível aqui, antes do Mensagens Chegam pela Manhã, na Rádio Inverso. E o Antônio estava contando de uma época da vida dele, onde ele largou 3 faculdades e estava buscando. Ele dizia: eu não me adaptava aos trabalhos que esperavam de mim somente um comportamento previsível e que não me desse mais do que o salário. Eu entendo isso que ele está dizendo. É ele dizendo que a mãe dele, claro que com todo amor, que com todo cuidado, né, como é próprio das mães, dizia: meu filho, você não termina nada. Não... Se angustiava, porque os pais já esperam isso dos filhos. Sejam previsíveis, sigam esse caminho, estudem, se esforcem, façam uma faculdade, depois entrem no mercado de trabalho, depois arrume uma mulher ou um marido legal, tenha filhos, ganhe bem. Esse é o caminho. Quantas vezes eu recebo mensagens aqui de pessoas que estão se sentindo desconfortáveis com isso. Hoje mesmo, hoje não, ontem, mas hoje ele mandou mais um menino de 16 anos me escreveu. Aliás, eu estou introduzindo esse menino aqui porque ele me disse que ele mais vê o vídeo do que ouve a rádio, porque ele tem escola e tal, que está enfrentando a dificuldade de se sentir, de se perceber. E eu digo que isso é um processo. Ele tem 16 anos, enfim, isso pode ser 1 milhão de coisas, mas hoje ele se sente homossexual. E ele fala: a minha família não imagina, não espera isso de mim, eu não sei como lidar. Porque até na sexualidade se espera o caminho previsível, o caminho só, o caminho único. Na sexualidade, na profissão, na educação, na religião, no estilo de vida, nas prioridades, nas metas, em tudo, né? Você tem que ser assim. E se não for? E se não for? O que faz? Né? Se mata por dentro? Não. Se adequa? Se adapta? O que faz? Em tempos de rede social, de muita comunicação, de muito pensamento, felizmente, né, aberto, exposto, eu sou radicalmente a favor do livre pensamento, da livre manifestação, seja ela qual for. Mas entre essas manifestações eu vejo que há uma cultura muito discutida, muito vendida, de se encaixotar. A sociedade deve ser assim. Então os chamados conservadores descrevem o que é a sociedade ideal. E os chamados progressistas também. Tanto um quanto o outro. Encaixando. O progressista diz: se você não pensa assim, assado, assim, assado, assim, assado, você é fascista, golpista, blá, blá, blá. E aí uma série de adjetivos. E o conservador: você é corrupto, é aquilo. E aí vai uma série de adjetivos. E daí? E se o cara quiser ser as duas coisas? E se o cara quiser ser esquerda e direita ao mesmo tempo?
É possível. E se o cara quiser ser o inverso de tudo que esperam que seja, e daí? E daí? Por que você acredita que o caminho é só um? O slogan da rádio é: a vida tem muitos sentidos. Eu me lembro quando eu era menor, quando eu era adolescente e tal, eu ouvia uns comentários de pessoas dizendo assim: isso não pode ser possível. Dizer que a vida tem muitos sentidos, ou que os caminhos são muitos, é a mesma coisa de dizer que para qualquer lado que você chute a bola, vai ser gol. Talvez não. Talvez, se eu chutar fora da direção das traves, não será gol, mas será um chute. E aquele chute é legal. E aquilo pode me trazer prazer, e aquilo pode trazer coisas legais. Por que eu tenho que fazer gol em todos os jogos? Por que eu tenho que ser o artilheiro? Por que eu tenho que ser o campeão? E se o caminho for inverso? O teu, por exemplo. Você que está tentando administrar as tuas expectativas baseada na aprovação dos outros, da sociedade, das pessoas próximas a você. Você que está tentando se encaixar. E se o seu caminho for inverso? E você segue pelo caminho inverso por um tempo. E daqui a pouco você quer voltar para aquele fluxo. E daí? E daí? É você que está cuidando, criando, laborando, formatando a tua vida. Não sou eu e nem a sociedade, é você. A vida é tua. Tudo tem preço, alguém pode dizer. Tudo tem consequência. Certamente alguém dirá, com razão. Mas também há consequências em me manter num fluxo do rebanho onde eu não me sinto feliz, onde não é o meu caminho, onde eu não me sinto conectado com aquele movimento. Tudo traz consequências, claro. O caminho inverso e o caminho linear e o caminho do fluxo, isso traz consequências. Eu tenho aqui no meu canal do YouTube, quem me acompanha no canal do YouTube já percebeu, eu tenho quase que todos os dias postado vídeos, né? Esses papos que a gente tem aqui na rádio são os que eu praticamente todos os dias eu posto, sempre que eu faço, né? E posto também os programas aqui da rádio e posto vídeos, né? Antigamente não, antigamente eu postava vídeos com músicas, tal, que enfim, gosto ainda, faço de vez em quando, mas não tenho tempo para fazer sempre, mas enfim. Estou dizendo isso porque começaram a aparecer algumas cobranças no canal, dizendo assim: o teu canal era muito melhor antes. Faça isso como você fazia, tal. E eu estava me ligando que o meu canal hoje tem menos visualizações do que tinha antes. O que se conecta a esse anseio das pessoas que estão lá dizendo. Mas e aí? Eu vou ficar atendendo anseios? Vou fazer, se não tiver em mim? Se eu não tiver afim? Você sabe que eu te falei que ontem eu não fiz o programa, né? Porque às vezes eu fico... a gente pode ser íntimo aqui, não pode? Eu posso ser aberto contigo? Às vezes eu fico de saco cheio, sabe? Mesmo, às vezes eu me canso muito, às vezes me enche o saco. Às vezes eu não estou afim de fazer, às vezes eu penso em parar um tempo. Não vou fazer isso, não está em mim, eu sei que eu não conseguiria. Mas eu quero ter essa opção. Porque isso acontece mais quando, por exemplo, eu vou ler o Facebook, e eu vejo pessoas bem intencionadas, mas tanto marketing, tanta preocupação em visualizações, tanta historinha, sabe? Eu percebo, poxa, eu sou um cara de comunicação, eu conheço as linguagens. Eu sei quando a linguagem é para arregimentar, eu sei quando aquilo é de mentira. Eu sei quando é. Então eu fico vendo aqueles papinhos, aquelas pessoas comercializando, formatando o que era para ser genuíno, selvagem, inverso, livre, e tentando encaixotar num negócio onde caiba mais views, curtidas, comentários. Porcaria. Que deixa para lá. Mesmo. Você imagina se eu vou formatar a minha vida para agradar a visualização de Facebook, de YouTube, Não.
a minha intenção sempre é manifestar no que eu faço, na rádio, aqui nos vídeos, em qualquer lugar, o que eu sou, nos livros, o que eu sou. Isso pode soar meio inverso em relação à proposta da comunicação formatada. E alguém pode dizer o seguinte: mas poxa, a sua mensagem se ampliará se mais gente vier. Você tem que ser menos radical, porque mais gente virá, isso é bom. Você não precisa mudar o que você fala, só embalar melhor. Mas eu não quero. O meio é a mensagem é o meio. Embalar é me formatar, é impedir que determinadas manifestações livres e espontâneas minhas fluam, porque isso não dá visualização, porque isso não dá curtida, porque isso, que droga, não quero. E quando eu me sinto assim, então não faço programa, então eu fico quieto. Você está entendendo, não? Eu estou dando um exemplo, tá? Que é o meu aqui, desse meu papel, desse meu trabalho, mas isso vale para tudo na vida. E deve valer para você, e vale para mim, para outros aspectos e esferas da minha vida. Ou você é um ser selvagem, ou você é um pássaro selvagem, ou você é um pássaro que voa e que quer o céu, e às vezes se cansa porque está voando, mas faz parte do voo, e pousa numa árvore e descansa, e fica um tempo no ninho e se aquieta, e daqui a pouco voa de novo. Ou você, se quiser, e essa é uma escolha, decide ser pássaro de gaiola. Há tantas gaiolas aí, né? Gaiolas de ouro, gaiolas de prata, gaiolas lindas, gaiolas grandes, gaiolas com alpiste, gaiolas com aguinha, gaiolas enfeitadas, onde a senhorinha carinhosa e bem intencionada vem te levar comidinha todos os dias. É uma opção. Realmente, de verdade, nada de errado nisso. Mesmo, eu não estou sendo irônico, se você quiser ser pássaro de gaiola, seja. Mesmo, não tem nenhuma ironia aqui, seja. É que eu não sou. Eu não quero. E diante de tantas gaiolas que existem por aí, eu te confesso que às vezes é um exercício hercúleo não me manter em uma delas. E quando me perceber nela, porque às vezes a gente entra sem perceber, eu saio. Às vezes o caminho é inverso. Aquilo que te venderam como sendo o certo, religiosamente falando, por exemplo, é só um caminho, é só uma fresta. Aquilo que não é que seja errado, mas é só um caminho. Aquilo que te venderam como sendo socialmente o ideal, é só um caminho, é só um olhar, é só uma ideia, é só isso. Talvez o caminho seja inverso, e talvez a sua angústia, a sua opressão interior, a sua sobrecarga mental, a sua irritação sem motivo, constante, projetada nas pequenas coisas, no trânsito, na fila, no cônjuge, nos filhos, nos pais, enfim, seja uma manifestação daquilo que você oprime para o lado de dentro e não quer enxergar, que você, como pássaro selvagem, não quer ficar na gaiola. E o caminho é inverso. Qual é o teu caminho? O teu caminho. Não o meu. O meu eu estou tentando descobrir. Todos os dias eu descubro um pouquinho dele. Mas é o meu. O que eu faço aqui é compartilhar o meu. Não para que você siga o meu, mas que, inspirado pelo fato de um carinha aqui estar tentando enxergar o próprio, você também busca enxergar o teu. E no cotidiano há 1 bilhão de possibilidades para isso. Cuide do que alimenta a sua mente. Cuide dos seus pensamentos, as suas prioridades, os teus sonhos, as tuas simpatias, as tuas antipatias. Tudo isso revela onde é que você está. O que te angustia, o que te motiva, isso tudo mostra você. E não nada além do que está se passando na tua mente. Mude a tua mente e as tuas perspectivas, todas elas vão mudar. Para terminar, eu quero compartilhar um pequeno trecho de um texto maior meu, que está no meu blog, e está no Medium. Agora eu estou escrevendo lá naquela plataforma de textos, Medium, medium.com/, como é que chama? Me fugiu o nome agora, aquela coisinha, @ medium.com/@Flávio F. Siqueira.
E aí tem um texto meu produzido lá também, que é A Senhora e a Menina, e eu tirei um recorte desse texto e publiquei agora no Facebook também, pra gente terminar esse papo, que diz assim: apesar das nossas teorias e complexidades, basta um pouco de atenção para desconfiar que a vida nada mais é do que uma construção de simplicidades. Pequenas doações cotidianas de tempo, de presença, de conexões que se manifestam com sutileza. E é isso que vai nos dando a dimensão do nosso caminho. Eu não sei qual é o teu caminho, mas considere a possibilidade de que o seu caminho talvez seja o inverso. Tá? Eu sigo aqui na Rádio Inverso até 10 da manhã no nosso Mensagens que Chegam, aqui no nosso 51992461960 e no nosso contato @radioinverso.com. Mas eu quero ouvir agora o nosso querido Antônio Pereira, mais uma das suas histórias e significados e experiências de vida no momento O Mundo Incrível. Aqui na Rádio Inverso, momento O Mundo Incrível, com Antônio Pereira. Talvez aquela que tenha sido uma das minhas atitudes mais corajosas que eu me lembre nesses meus 26 anos de vida tenha sido visto por muitas pessoas como um ato de covardia, de desistência. Mas hoje pensando, às vezes desistir, abrir mão, virar página, começar um novo livro, é um ato de incrível coragem e determinação. Essa escolha tão enigmática que eu me refiro aconteceu quando eu estava saindo da minha terceira faculdade. Essa era de psicologia. Eu já tinha cursado direito, administração e agora estava tentando aliar a minha vontade de ajudar as pessoas com o meu imenso prazer em explorar a mente e as condições humanas numa faculdade. Mas para a frustração dos meus pais, por mais que eles tenham feito todo o esforço do mundo e talvez rezado para todos os santos do universo, naquela época eu estava mais para um andarilho do que para um psicólogo. As minhas perguntas não se encaixavam no meio da aula e alguns questionamentos que para mim eram 100% pertinentes nessa nossa caminhada em busca de nós eram tidos como desnecessários, uma vez que aquilo não fazia parte do conteúdo programático. Então eu percebi que não havia espaço para pensar, para refletir, para ser. Havia espaço para decorar fórmulas, seguir padrões e a partir daí levantar um canudo e tirar foto. Mas eu queria mais que isso. Eu tinha sede de vida, de mim, de experiências. Eu decidi largar a faculdade, coloquei mais uma vez a minha mochila nas costas e voltei para o mundo. Eles me perguntaram: mas meu filho, por que isso tudo? Por que tanta inquietação e rebeldia? Por que tu só não faz o que os outros fazem e te acomoda por aqui? Eu olhei nos olhos deles e disse: porque a vida é muito curta para ser pequena. Ouça O Mundo Incrível, 7 da manhã e 7 da noite no horário de Brasília, na Rádio Inverso. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Olá, Flávio, bom dia, todo mundo aí da Rádio Inverso. Meu nome é Diego, falo aqui do Rio de Janeiro. Bom, já tem um tempo, Flávio, que eu acompanho, né, desde a época da Rádio Vagalume, Rádio Inverso. Já interagi com algumas mensagens, mas sempre fica um pouco difícil, às vezes por causa do horário, da correria. E eu acabo adiando, eu falei, não, hoje eu preciso compartilhar aí com o pessoal da rádio e mandar uma mensagem aí pra galera de mensagem positiva, né, de início de dia. Só para sinalizar, Flávio, queria agradecer pela sua contribuição. Você tem me ajudado bastante aí nos últimos meses, que eu tenho acompanhado a rádio, não só você, como as mensagens que a gente escuta aí dos vagalumes, né, das pessoas que
ouvem a rádio, no sentido de fazer a gente mudar um pouco a forma de enxergar a vida, tá? De enxergar as pessoas, de enxergar o mundo. E aí eu mandei essa foto aí, depois você dá uma olhada numa foto do nascer do sol hoje de manhã, que eu, até com a contribuição da rádio, eu consegui alguns meses aí voltar a fazer atividade física. Eu tô correndo aí regularmente na parte da manhã e tive o privilégio de presenciar esse nascer do sol maravilhoso. Você tá vendo aí na foto. E engraçado, né? A questão do que você sempre fala do movimento, isso contribui muito com a gente enxergar realmente a vida de um ponto diferente. E o nascer do sol é uma coisa curiosa. Eu estava correndo e a gente vê aí a cada segundo, né, que a gente passa, se você olhar de um ponto, ele está de um jeito. Você corre mais 10 segundos ali na frente, ele está de um outro. E é como você sempre fala, né? Tudo muda. E eu acho que essa é a ideia, a gente começar a enxergar a vida de uma forma diferente. Falou? Grande abraço aí para todos aí que estão escutando e para você. Tá aí um bom final de ano aí, se por acaso a gente não se falar mais. Valeu, Diego, muito obrigado. A foto linda que ele manda aqui do pôr do sol em Copacabana, o nascer do sol, né, em Copacabana, no Rio. Obrigado, meu querido. E você sabe que eu estava pensando aqui enquanto eu via um negócio que é muito legal e que realmente é o que me motiva aqui. Se eu inspirar você a praticar o que eu estou propondo, e o que eu proponho praticar é a vida, né? Eu me sentirei remunerado, porque o que é isso? Bom, você falou, olha, você me incentivou a praticar exercício físico, a correr, a fazer... É isso. Eu não quero estimular pessoas que estão me ouvindo aqui necessariamente a se enclausurarem em qualquer tipo de ritual que não seja viver. Eu acho que esse vale mais do que tudo. A verdadeira meditação, a verdadeira oração é viver atento. Por exemplo, você descreve, eu vi o sol e percebi que enquanto eu corria, me movimentava, isso alterava a minha percepção. É isso mesmo, vale para tudo. Então essas interações, essas experiências que a gente vai tendo com a vida, com o cotidiano, como por exemplo o sol, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, nos abre para essa dimensão, para essa realidade onde o que importa é viver. Viver como você sente que deve, né? Cuidando do seu corpo, da sua mente, é isso, meu querido. Agora, o que passar disso pode ser bom, maravilha, tal, mas não é o mais importante. Por isso que às vezes as pessoas me contestam. Isso é uma coisa relativamente normal, assim, escrevendo. Isso que você fala é muito bonito, mas é utópico. E eu te confesso que sempre quando isso acontece, me bate assim, mas vem cá, o que essa pessoa entendeu, né? O que é utópico aqui? Eu não estou propondo nada, tem tanta gente que propõe, aí se você sair por aí, a maioria, né? Leia esse livro, pense desse jeito, use essa linguagem. Eu não estou falando nada disso. Seja você. É isso, basicamente. Seja você. Aceite que às vezes o teu caminho é o inverso. Isso não te faz pior. E assuma-se como é. Cuide da sua mente, dos seus pensamentos, da maneira como você lida contigo, com a vida, com o próximo. Deu, né? Mais do que isso, é reflexo, enfim, é só um reflexo. Então, muitas vezes somos nós que geramos esse impedimento, né? Então a gente ouve algo simples e fala assim, não, isso é utópico. Então o que não é utópico, né? Tá bom, Diego, obrigado, meu amigo. Tudo de bom pra você. Obrigado, Tati, que manda mensagem aqui no WhatsApp. Me identifico muito hoje com o que você está dizendo, dias bons e outros nem tanto, assumindo e indo em paz. É isso. Sabe, Tati, a gente é tão condicionado a viver com culpa, né? Tem gente que diz assim, mas a culpa pode ser útil. Eu não acho. Eu acho que o que pode ser útil é o reconhecimento consciente de que algo que eu fiz no passado, há pouco tempo, eu não repetiria. Eu acho que isso é evolução, né? Não é assim, eu fiz um monte de coisas que eu me arrependo, enfim, não são legais, e tanto faz. Não, tem coisas que não são boas pra gente. Não estou falando sobre uma perspectiva moralista. Tem coisas que não fazem bem pra gente, e eu não estou definindo que coisas são essas. Outras não, né? Então a questão é, conviver com culpa tem a ver com o texto do Duas Vidas, o meu livro novo. Tem uma parte que ele fala assim, a culpa é semelhante a um rabo que está sempre nos perseguindo para onde nós vamos. Como os morcegos despertam à noite,
ou quando a gente está quieto. Por isso a gente fica tentando se entreter o tempo todo, para nos enrolar e nos sufocar e nos fazer mal. Então, siga o teu caminho, sendo quem é você, né? Isso é muito bom, como eu disse mais cedo, as consequências existem para tudo. Quando eu assumo ou quando eu não assumo quem sou, a gente sempre está vivendo com as consequências. Bom dia, Flávio. Júnior de São Paulo manda aqui no WhatsApp. Obrigado, Júnior. Bom dia para você também, meu querido. Tudo de bom. Outra mensagem aqui. Ontem de manhã eu fiquei no Parque Redenção, aqui em Porto Alegre, do nosso querido Anderson Souza, por 1 hora e gostei muito. Cheio de pessoas, funcionários trabalhando, as belezas naturais do local. Tava tudo tranquilo, mas tinha em mim o sentimento do medo, que é vinculado na mídia sobre insegurança do local. Concluo que as notícias são muito exageradas sempre, porque estava tudo bem, nada de assaltos ou estupradores. Faz tempo que eu perdi a confiança na mídia devido a isso. As notícias e informações parecem sempre me manipular a ter medo. E as redes sociais reagem conforme essas mesmas notícias. A informação idônea é rara. Quase não fui ao parque devido a elas, mas fui feliz por conta. Ando sempre com o filtro ligado, sempre pergunto o que se esconde na entrelinha das notícias, depois eu busco a informação real por minha própria experiência. Arrisco ser feliz. O quanto estamos perdendo seguindo a manada. Abraço de urso, Flávio. Ele mandou umas fotos aqui da Redenção. Obrigado, Anderson. E você tem razão, meu amigo. As pessoas às vezes dizem assim, mas nós temos que saber que a violência existe. Claro, existe sim. Mas isso é superlativizado pela mídia. E isso tem uma razão. O argumento nos bastidores da notícia, né, é o seguinte, não, mas o povo gosta. Existe todo um ciclo vicioso nisso aí. Começa assim. Hoje, menos pessoas assistem televisão, rádio e tal. Por conta da internet, das redes sociais, né? Por conta disso, a programação, especialmente da TV aberta e do rádio também, mas vamos ficar na TV, que eu acho que esse fenômeno é mais contundente na TV aberta, se popularizou. A TV também. O que é popularizar? É perder os filtros de reflexão, os filtros críticos, né? E viver de slogans, de bordões, de coisas que chamem a atenção. A televisão precisa de volume para ter audiência. Volume é quanto mais gente assistindo, é chamada audiência, né? Para ter faturamento. Então, se a TV, por exemplo, se propõe a fazer uma programação de qualidade, ela perde audiência. Porque, por sua vez, o povão é condicionado a gostar de porcaria. Desculpa, mas né? Veja os gostos musicais, veja o que se consome, veja os programas de televisão mais vistos. Aí alguém pode dizer, mas é porque só dão porcaria pro povão. Eu concordo, mas não é só isso, é porque não dão educação também, né? Mas enfim, isso é um fenômeno mais profundo. Então, para agradar a massa, dê à massa o que a massa quer. E a massa, comendo isso, se alimentará esse círculo que não fecha. Agora, é claro que isso não é um fenômeno atual, isso existe, né? E continuará existindo, mas talvez hoje seja mais retumbante, especialmente nessa mídia da TV aberta. Aí você fala, redes sociais. Redes sociais repercutem o que está, de maneira geral, exposto aí na mídia aberta. Esses dias eu estava falando aqui das informações nos sites de notícias. E aí eu dei um exemplo do G1, que é um site bastante visto e tal. E fui ler as notícias, quer ver? Vou ler agora. As notícias mais lidas nesse momento do G1. Aí você vê, a internet tem 1 milhão de possibilidades, você pode acessar qualquer coisa, mas quando você abre ali um site popular de notícias, tal, na internet, é sempre notícia de desgraça. Porque é o que as pessoas querem, seja a desgraça política, e isso é superlativizado, seja a desgraça e a violência que existe, claro, nas cidades. Então, por exemplo, aqui no G1, né? A primeira notícia, os 10 carros mais buscados no Google Brasil 2016. Primeira notícia é consumo. Segunda, cão sem freio dá rasteira em rapaz e cena acaba viralizando na web. Segunda notícia é besteira. Terceira notícia, governo da Bolívia culpa piloto da Lamia, tal. Tragédia. Quarta, mulher é presa acusada de torturar supololá. Tragédia. Quinta, polonês encontrado no caminhão estava vivo no momento do ataque em Berlim, também. Então é sempre isso, é o que as pessoas querem. E isso vende. Quanto mais entretidas e mais amedrontadas, mais as pessoas compram. Uma forma de tentar compensar esse desequilíbrio gerado pelo medo é o consumo. Então é estratégico, falando em matéria de consumo, manter as pessoas com medo. Por isso, o que fazer?
faz o que você fez, não deixa de viver, não deixa de ter. Claro que você vai tomar cuidado, né? Não vai ficar tirando o celularzão. Claro que tem violência e você vai tomar as suas medidas, tal, mas não se pautar por isso, não viver em função disso, e esse é o risco, que é muito pior do que as violências que existem, claro, mas viver com a violência dentro de você é um mal constante, né? Presente, que vai, entre outras coisas, consumindo a tua alma também. Obrigado, Anderson. Flávio, bom dia. Nossa cultura é muito conservadora. Quando procuramos o caminho inverso, chocamos aqueles que esperam alguma coisa de nós. Estou me achando, me encontrando a cada dia. Hoje eu tenho a opção de ser ou não ser. Acredite, estou muito bem. Um abraço da Carla e da família em Recife. Carla, muito obrigado. E é por isso que você deve construir em você esse olhar independente, que não depende da aprovação dos outros, né? No fim das contas, todo mundo está procurando isso, nós somos levados a isso, nós somos, de alguma maneira, educados a sermos assim, mas você sabe aquela metáforazinha assim, que está no meu livro Mensagens que Chegam pela Manhã, fala sobre o subconsciente, mas que vale para isso. Diz assim, mais ou menos, né? Nós estamos navegando sobre um lago com o nosso barquinho, e embaixo do barquinho, né, nas águas ali afundados, estão monstros, ou na realidade não monstros não, detritos do nosso inconsciente, e um deles é esse, que nos mantém sempre vivendo conforme a expectativa alheia. Às vezes isso vem à superfície, às vezes isso sobe, e quando isso sobe, continua na água, mas agora eu vejo. E quando eu vejo, ainda que aquilo esteja na água, eu tenho uma escolha, que é o que fazer com aquilo. Eu posso tirar aquilo da água, jogar no lixo, posso manter aquilo na água, é uma escolha. Então, esse comportamento que todos nós nos flagramos em muitos momentos, de tentar ficar respondendo sempre à expectativa da nossa comunidade, das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, tal, em detrimento do que realmente somos, quando a gente percebe isso, nós temos uma escolha. O que nós vamos fazer com isso? E eu te confesso que é muito difícil, a partir do momento que você assume, que você vê, que você entende que pode ser o que você não lidar agora com essa questão, ignorar, né? Você vai ser obrigado a tomar escolhas. Às vezes, Carla, não são escolhas assim tão radicais, contundentes, imediatas, mas isso vai aos poucos se movimentando, ainda que seja lentamente, para que daqui a pouco, sem perceber inclusive, você acabou sendo quem é. Não tenha pressa também, né? Não sinta angústia por isso. Uma vez que você percebeu esse fenômeno, se coloque no teu fluxo, para que então as coisas com naturalidade possam acontecer, tá bom? Beijo para você, para Mariana, para todos aí, para o Hildebrando, para toda a sua família. Muito obrigado. Obrigado, Tássio, o nosso amigo que nos ouve na Bahia. O Tássio mandou uma foto aqui, terminando o mandato hoje aqui. Eu sei que o Tássio tem algum cargo político, né? Tá terminando o mandato. Poxa, Tássio, sorte a tua, meu amigo. Não sei se você está se recandidatando, se vai começar outro mandato, mas eu não acho esse um ambiente saudável, sabe? Tem gente que diz com razão, mas se todos pensarem assim, a política jamais melhorará. Tudo bem, eu concordo contigo, mas eu acho que a gente se coloca debaixo de tantos filtros e opressões que é muito difícil o cara ser livre. Nesse meu novo livro, Tasha, eu quero que você leia o Duas Vidas. Isso é trabalhado com bastante profundidade, né? A partir da experiência política do personagem Thales, tem até um nome parecido com o teu, que te faz saber, meu amigo, aproveite a vida, já que você saiu dessa fábrica de loucos que é a política. Um abraço pra você, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou tocar mais uma música e daqui a pouco eu volto trazendo mais questões aqui do nosso 51992461960. Trouble aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. A comunidade segue na mesma direção, a gente em um caminho diferente. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Voltamos aqui com o WhatsApp da Rádio Inverso. Daqui a pouco também tem os e-mails no contato@radioinverso.com. Boa noite, Flávio Siqueira, e para todos os ouvintes inversos. Tava te ouvindo falar isso, Flávio, agora há pouco, né? Eu tô ouvindo aí ao vivo você falando de que tá com o saco cheio, cara, né?
a gente fica mesmo, eu me sinto bastante saco cheio várias vezes, cara, também, né? É cansativo mesmo, né? A vida, né, do cotidiano, né? A gente vê cada coisa. Face eu nem vou falar porque faz algum tempo que eu já até excluí o meu Face, porque já estava com o saco cheio também, né? Mas se você parar pra ficar reparando muito no mundo, realmente, do jeito que tá, você fica muito desanimado, cara. E é muito difícil você se reerguer com forças no dia seguinte, né? Às vezes passa por cada situações aqui, né, no cotidiano. Eu tenho uma dificuldade, às vezes eu me olho assim no espelho, cara, e enxergo, dá a impressão que eu tento me enxergar, mas eu enxergo como se fosse uma casca. Igual quando você tá dirigindo o carro e passa num espelho assim, num reflexo de alguma coisa e tenta se enxergar, mas você só vai enxergar o carro, né? Você não vai se enxergar de verdade. Não sei se isso tem a ver com isso daí, mas... E falando sobre um amigo do trabalho lá, que tava te ouvindo, ele tá te ouvindo, cara. Ele falou que tá te ouvindo aí. Eu perguntei pra ele hoje, né? Tá beleza? Então tenha um bom dia aí, velho. Uma paz pra todo mundo, velho. Até mais. Obrigado, Paulo, nosso amigo do Japão. Por isso que ele falou boa noite quando entrou no ar e disse: estou ouvindo ao vivo. É porque ele lá no Japão agora é à noite. Obrigado, meu querido. Você sabe que eu me canso, sim, né? Eu manifestei aqui esse meu cansaço que às vezes bate. Mas a questão é o seguinte, sabe o que acontece? É sempre uma coisa linda, assim, depois que eu me canso, eu respeito o meu cansaço, eu não nego o meu cansaço, eu encaro o meu cansaço, eu me aquieto diante do meu cansaço, e aí o meu cansaço me lembra que eu não preciso me adequar aos encurralamentos de um comportamento pré-configurado que nos diz para ser assim ou assado. No meu caso, uma das grandes razões de cansaço minha é justamente o meu trabalho e como eu percebo que tudo, muitas vezes, incluindo as pessoas que me acompanham, não, obviamente que eu não estou falando de você ou especificamente de ninguém, mas eu estou falando, existe um movimento natural que te enquadra e que espera de você que seja assim ou assado. O exemplo que eu dei foi do meu canal no YouTube, né? Algumas pessoas dizem, teu canal era melhor, mas eu falo, mas para eu voltar ao meu canal exatamente como era, eu vou ter que voltar a ser exatamente como eu era, e eu não sou. Então eu não vou fazer essa barganha por conta de mais visualizações, por exemplo, né? Mas você vai se colocando nessa opressão, eu estou falando de um exemplo, mas isso pode ser qualquer coisa na vida de todos, né? Que vai te sobrecarregando, e por isso esse cansaço. Então a gente se lembra, mas por que eu estou cansado? Né? E aí eu olho para o meu cansaço e falo, mas por que isso está me incomodando? Eu não preciso ser assim, eu não preciso responder isso, eu não preciso ser como que... E aí você se lembra que pode ser livre, você se lembra que não precisa ficar na gaiola, e aí você sai e faz os seus voos, né? Isso é muito bom. Então o cansaço também tem a sua valia, não é para ser negado, não é para ser evitado. Acontece. Olha, para a gente usar um exemplo bem prático e fácil aqui, é como o cansaço físico. O que é o cansaço físico? É o corpo dizendo que aquilo não dá mais. Você vai fazer uma caminhada de não sei quantas horas. Em determinado momento, numa subida íngreme, andando muito, com o sol quente, você se cansa. E se você desrespeitar esse cansaço e continuar, você pode desmaiar ali adiante ou sofrer mais consequências. Então o que é o cansaço? É uma lembrança do seu corpo dizendo, pare, né? E você fala, eu vou sentar embaixo dessa árvore e vou descansar. E aí o cansaço vai passando. Diante do cansaço físico, mental, me aquietarei. Diante do cansaço não mental, mas só físico, eu me aquietarei sentando embaixo de uma árvore. Diante do cansaço mental, eu me aquietarei diante dele, né? E não vou permitir que ele me consuma e me dite as regras e diga, não, continue, porque é o que a sociedade faz e é por isso que a gente se cansa. Então, cansamos, então vamos parar.
né? Se eu estiver cansado amanhã, não vou fazer o programa, vou tomar uma água, vou fazer outra coisa, vou fazer um caminho inverso em relação à minha programação para aquele dia. E, poxa vida, melhora pra caramba, isso é bom, né? Tá bom, meu querido Ohayou? Paulo, que me ouve no Japão, tudo de bom, meu amigo. Flávio, quem quer seguir a autoridade não vai se identificar com esse espaço, porque precisa de que alguém que dite o que é certo ou errado. Eu comecei a ouvir a rádio por esse mesmo caminho também, mas eu fui amadurecendo, isto é, descobrindo a maravilha que é pensar, investigar, observando em mim o que acontece, me questionar. Quem me fez pensar isso foi você, te agradeço imensamente por isso. Beijos, Emily. Poxa, Emily, muito obrigado. Ela nos ouve em Minas Gerais, não é? E essa é a ideia, Emily. Você sabe que houve um tempo, ainda na época do começo, quando era o Web Rádio Vagalume, e o meu trabalho também tinha uma configuração que talvez alimentasse essa expectativa para algumas pessoas que já vinham de um mundo de regras, de mestres, de referências, né? E eu me esforçava muito naquele tempo para dizer, olha, eu não sou mestre de ninguém, não me tenha como guru. E eu percebi que quanto mais eu trabalhava isso, mais o caminho inverso funcionava na cabeça das pessoas. Eu conversei até com o Antônio recentemente, porque eu percebia que ele estava fazendo isso no programa dele também. Eu falava, Antônio, não precisa ficar dizendo, eu não sou mestre, eu sou igual a você, eu também, porque isso é óbvio. Todo mundo sabe que nós somos iguais. Se eu vier aqui pro ar dizendo, olha, eu sou um cara que tem umas contradições, eu sou um cara que falha, eu não preciso dizer isso, né? Basta eu ser humano. Agora, é engraçado que quando você vai dizendo isso, reforça na mente de algumas pessoas justamente o contrário. Pensando, poxa, como ele é humilde, né? Que coisa linda, você vê como ele está fazendo? Não quer ser mestre. Meu Deus do céu, que coisa E isso vai gerando uma admiração que é justamente aquela que eu estava tentando evitar. Então, eu fui percebendo essa dinâmica com o tempo, fui me reposicionando, até na minha linguagem. Eu acho que essa mudança de nome da rádio me ajudou muito nesse sentido também. E foi gerando uma reciclagem até, e mantendo pessoas com essa visão que você está descrevendo aqui. Eu entendi que o caminho é meu, eu tenho que pensar, eu tenho que seguir o meu caminho, eu tenho que fazer as minhas escolhas. A vida tem muitos sentidos, né? Diz aqui a rádio, porque o sentido meu pode estar correto, mas se o teu for diferente, não quer dizer que o seu esteja incorreto, porque a vida tem muitos sentidos. Então essa é a ideia que a gente vai alimentando aqui, essa é a ideia da rádio de maneira geral e de tudo que eu faço. Nas pessoas, a independência de pensamento. Com isso, não estou dizendo, nós somos absolutamente independentes, não precisamos de ninguém, somos egocêntricos, não é isso que eu estou dizendo. É claro que nós precisamos do contraste, é claro que a gente precisa do outro, obviamente que sim, mas não dependa disso, né? Assuma os seus pensamentos, encare os seus pensamentos, seja você mestre de si mesmo, e é isso que vale, né? Muito obrigado por compartilhar isso comigo, Emily. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens desse tipo aqui. Tudo de bom para você, tá bom? Flávio, na linha de pensamento de que tudo tem preço, um irmão e amigo pediu para eu mentir. Eu disse que não faria. Fui chamado de bosta. Lembrei de seus comentários e fiquei feliz em ser um bosta. Abraços, Rogério. Rogério, siga o teu coração, né? Às vezes é bom você ser chamado de bosta, sabe? É verdade. Às vezes eu percebo assim alguns posicionamentos até de certa maneira hostis de algumas pessoas que chegam no dia do meu trabalho. E eu gosto, obviamente não porque eu sou masoquista, não é esse tipo de coisa, mas porque você percebe ali que aquele chega sem o deslumbramento de algo que seja acima de humano, né? É claro que eu não gosto, não é o desrespeito, não estou estimulando ninguém a desrespeitar, eu não faço isso com ninguém, mas eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, né? É como aquele seu melhor amigo, ou aquele teu amigo de infância, sabe? Que não quer nem saber quem é você, o que você faz, como as pessoas te veem, ele te trata como te tratava na infância, né? Eu tenho ainda um amigo da infância. É claro que a mudança de idade, de cidade, de tudo vai afastando os amigos da infância, mas teve um que me manteve, que eu mantenho por conta da nossa paixão em comum pela aviação. Então a gente começou a voar junto, tal, lá atrás, no aeroclube. Então é isso que e hoje nós somos amigos, assim, sempre que vou em São Paulo encontro e tal. E ele é esse tipo, assim. Ele é um cara que só me sacaneia, no bom sentido, né? Ele chama a rádio, por exemplo, de paróquia. Como é que tá a tua paróquia lá? E a tua missa? Como é que estão lá os seus seguidores?
faz pra provocar. E eu falo pra ele assim, tá bem, aliás eu tô precisando de um coroinha, você não quer participar lá? Não, enfim, é isso, né? Então isso desmonta aquela coisa que afasta. Se eu me ofendesse e dissesse, ó, Alexandre, é o seguinte, ó, você não me trata desse jeito, porque eu sou um cara de respeito, estou falando aqui para tantas pessoas, a minha intenção é a mais pura possível, e essa brincadeirinha tua não cabe, vai distanciando, né? Vai afastando. Então essa informalidade, essa aproximação, que inclusive dá ao teu amigo esse direito de te xingar, pode caber e pode servir para alguma coisa. Obrigado, meu querido, um abraço para você. A mensagem aqui da Ana Paula, de Americana. É Americana? Eu acho que é, em São Paulo. Deixa eu voltar aqui para ver se é Americana. É, Americana em São Paulo. E ela diz assim, a sua presença me faz sentir algo diferente, é bom, com tantos inversos perto de sua alegria e curiosidade de viver. Muito obrigado, minha querida. E ela inclui dizendo o seguinte, e o Antônio é uma graça, estou encantada com ele, que clareza, lindo ouvir essa rádio que nos dá carona. Obrigado, Ana. O Antônio realmente é um cara querido. Daqui a pouco ainda dentro do mensagem vamos ter mais um momento Mundo Incrível aqui, mas você pode acompanhá-lo todas as manhãs, às 7 da manhã no horário de Brasília e às 7 da noite, segunda a sexta no Mundo Incrível. Aliás, ó, deixa eu falar um negócio aqui para quem gosta do Antônio, escreve para ele. Ele vai fazendo uma lista de abraços que durante todos os programas ele fala, ele fica muito feliz com as mensagens que chegam. Então, se você gosta do Antônio, escreva para mundoincrível@radioinverso.com, mundoincrível@radioinverso.com. Eu tenho certeza que ele vai ficar felizão. Escreva, tá bom? Bom dia, Flávio Siqueira. Tudo bom, irmão? Cara, eu não estou conseguindo ouvir a rádio. Já tentei pelo PC, agora baixei o aplicativo aqui e o som não tá chegando. Será que tá com algum probleminha aí? Bom, deixa eu responder ele pelo WhatsApp então, né? Aqui. Meu amigo, tudo bem? Tô te respondendo pela rádio também, apesar de você não estar ouvindo. Não, tá tudo bem, a gente tá no ar, tá todo mundo ouvindo, não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Então a questão é contigo aí, é estranho o aplicativo e o site, né? Se alguém tiver com esse problema, por favor me avise, mas em princípio não houve nenhum aviso nesse sentido. Dá uma reiniciada aí, de repente dá certo. Pelo Taneim você pode tentar ouvir também, de repente lá você consegue. Um abraço, fica bem. Pois é, né? Mas tá todo mundo ouvindo aqui, não recebi nenhuma manifestação desse sentido. Mais gente aqui no nosso 51992461960. Flávio, eu sou o Marcelo, do interior do Paraná, e você falando de marketing, já viu o comercial de um carro que eles falam um trecho da música do Cartola, Preciso Me Encontrar? Eu concordo com as paisagens e a música são muito boas, mas quantas pessoas observam isso e não só o carro? Tudo virou comércio, sendo que as coisas boas da vida são de graça. Abraços, bom dia pra você. A propósito, inverso. Obrigado, meu querido. Eu não vi, não. Eu sou um cara que, poxa vida, eu sou muito desinformado em relação ao que está acontecendo na televisão. Mas, você sabe um negócio, ainda dentro disso que você está falando, que me deixa... Esses dias eu fui ao cinema, né? E eu estava vendo os comerciais ali antes do filme começar. E são comerciais muito bem produzidos. Eu gosto, apesar dessa crítica em relação ao exagero, mas a linguagem da publicidade e tal, eu acho interessante, eu acho bonito até. No entanto, o que me entristece é perceber que talvez grande parte dos talentos de música, de texto, né, se venderam para a publicidade. Tem tanta coisa legal pra gente falar. Hoje em dia as redes sociais permitem isso, né? Você pode falar o que quiser, produzir o que quiser. E você sabe que esse foi um dos meus estímulos lá atrás. Eu sempre, como eu gostei, eu gosto dessa linguagem publicitária, enfim. Já li muitos livros nesse sentido e tal. Eu queria fazer alguma coisa, mas não necessariamente para vender produtos, né? Quando eu comecei a produzir os meus vídeos, aqueles primeiros vídeos tal, foi dentro dessa percepção. Eu pensava, eu posso, dentro dos meus limites técnicos, inclusive, comunicar algo que não necessariamente seja vinculado ao consumo. Como, infelizmente, os caras fazem, olha, eu vou ser músico, a única maneira que eu tenho para ganhar dinheiro é para o mercado publicitário. Tudo bem, mal nenhum, nada impede. Agora, por que você
por exemplo, que me ouve, que é músico, ou que é escritor, tal, que está escrevendo e fazendo coisas somente com essa mentalidade pequenininha do quanto que eu vou ganhar, né? Eu não ganho para isso, tal. Não começa a produzir gratuitamente, espontaneamente, coisas legais que façam bem às pessoas e que não necessariamente deve estar vinculado a um ganho imediato, né? Isso é muito legal quando a gente percebe isso, e felizmente a diversidade de mídias, o Marcelo, por exemplo, que nos gravou esse áudio, eu sei que ele tem um site e tal, no site dele até reproduz a Rádio Inverso. Isso é legal, não precisa ser um negócio grandioso, sabe? Ah, mas como é que eu vou fazer para ter acesso a milhões? Essa é a mente do mercado, não precisa. Se uma pessoa, se duas pessoas forem tocadas e se fizer bem as pessoas, está valendo. Por que a gente não começa a inverter o inverso dessa cultura do ganho, da grana, do quanto vale, e faça a coisa com espontaneidade, com liberdade? Nada impede, repito, de você, por exemplo, eu tenho o meu trabalho de locutor. Outro dia me perguntaram aqui na rádio, você não se incomoda em gravar determinados comerciais, tal? Como é que você lida com isso? Eu disse, eu me incomodo. Eu tento criar um limite. Existem comerciais que eu acho que ultrapassam o meu limite, aí eu não gravo. Eu tenho essa liberdade de recusar. Outros, por exemplo, eu odeio gravar comerciais de varejão, né? Venha, só até hoje, oferta, compre, odeio, mas faz parte. E ali não é o Flávio, ali é o locutor, então tudo bem, não vai, isso não está transgredindo a minha consciência. Agora, se eu estivesse fazendo só isso, e se eu estivesse dizendo, olha, o que eu não ganho, né, para fazer determinadas coisas, então, por exemplo, a rádio não existiria, eu não ganho para fazer a rádio. Eu estou aqui todo dia, eu trabalho mais aqui na Rádio Inverso do que nas outras rádios que eu gravo, que eu faço profissionalmente o meu trabalho. Se eu fosse estipular um salário aqui, eu teria que ganhar muito, eu não ganho nada. Eu não ganho nada, nem os livros praticamente é custo e paga, ele se paga, eu faço independente, o blog, enfim, tudo que eu faço é de graça, né? E tenho o meu trabalho. Então, poxa, por que a gente não pode dar essa talento que nós temos para o próximo? Não só a comunicação, o artista, o músico e tal, mas você que sabe cozinhar, né? Por que você não faz um bolo e dá para alguém na rua e, sei lá, dá para uma instituição? Por que você não faz coisas legais? Porque tudo tem que estar vinculado a essa cultura do quanto eu vou ganhar. Eu acho que isso é uma das coisas que nos diminui profissionalmente. Tem uma hora que a gente se vê tão encurralado no nosso trabalho, dizendo, poxa, eu poderia fazer tão mais coisas, eu tive tantos mais sonhos e estou aqui restrito a isso por tua culpa, né? Porque você se enquadra nessa ideia de que eu vou ganhar e não percebe que a gente pode ganhar muito, e que esse muito não necessariamente é somente dinheiro. Eu acho que a vida se encarrega de providenciar quando você tem a mentalidade dadivosa, aberta, gratuita, né? Com os seus talentos, com aquilo que você pode fazer de bom, de trazer oportunidades para que você possa ter renda também. Agora, essa mentalidade mesquinha, gananciosa, restrita ao que eu vou ganhar com isso, é horrível, é horrível. Eu estou fazendo esse trabalho já faz alguns anos e eu já passei por várias fases nele. Um dos momentos era assim, eu sempre me mantive e procurei manter espontâneo, genuíno e tal, mas já houve fases em que eu pensei assim, eu preciso pensar numa forma disso aqui ser mais rentável tal, e eu percebia que isso me desvirtuava, sabe? Eu estou falando de mim, né? Não estou dizendo que quem faça isso pense da mesma maneira. Então eu fui encontrando outras ferramentas. Aí eu coloquei no site da rádio. Você vê que eu nunca falo sobre isso aqui. Tem ali um botãozinho de doação. Quem quiser, às vezes acontece, é muito raro, mas às vezes acontece, né? E quando acontece, eu te confesso que eu fico até meio sem jeito. Eu falo, não sei se eu escrevo para a pessoa, se eu não escrevo, se a pessoa vai ficar sem graça. Enfim, acontece, é legal, entendeu? Mas isso não pode ser o norte do teu trabalho. Isso não pode ser a motivação do teu trabalho. É isso que eu estou dizendo. Que você tenha espaços na tua vida para se doar, né? Bons pensamentos, bons ofícios, boas entregas. Não é assim que a natureza funciona. A gente se desnaturalizou de tal maneira que hoje vale a cultura do mercado. Então um cara que é talentoso pensa, eu só vou poder exercer o meu talento se for trabalhando numa agência de publicidade. Ele pode trabalhar numa agência de publicidade, mas poxa, existem tantos outros meios além da agência de publicidade, né? Bom, deixa eu ver aqui no nosso e-mail. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Primeiro, Luiz Davi mandou uma mensagem pessoal aqui. Meu querido, recebi, te responderei, tá? A Bruna Lopes também. Bruna Fernanda Lopes. Bruna,
foram alguns e-mails, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu te confesso que eu não consegui ler ainda tudo que você escreveu aqui. Lerei e te responderei. Não sei se é o caso de ler na rádio ou não. De qualquer maneira, te responderei. Só quero dizer que eu recebi o teu recado aqui. Tá bom? Bruna Fernanda de Souza Lopes. Inclusive ela mandou uma outra mensagem aqui dizendo que tá ouvindo a rádio. Então, maravilha. Te responderei, tá? Ivoneide, que manda aqui pelo e-mail também. Flávio, estou muito feliz. O meu livro chegou hoje, vou começar a ler. Maravilha, Ivoneide. Ela deve estar se referindo ao Mensagens, ou O Menino que Ansia pelo Céu, ou 10 Histórias, ou Éden, um deles, né? O Duas Vidas, só em janeiro. Mas que bom, querida, que o livro te faça muito bem, tá? Flávio, eu sou ouvinte teu, eu tenho um site, gostaria de informações de como colocar a web rádio lá no site e tal. Meu querido, eu não sei muito bem como é que se faz isso, Marcos Belazzi. O que eu posso fazer é te mandar um HTML ali do player da rádio, né? Por exemplo, o meu blog é do WordPress, eu já tentei colocar ali e não consegui. Então, por isso que eu não sei muito bem qual o caminho, mas eu sei que tem gente que já colocou em outros sites e tal. Eu te mando depois esse código, talvez você entenda mais do que eu e consiga. Bárbara Giovana, obrigado pela sua mensagem, as músicas que você indicou estão aqui já no nosso playlist, muito obrigado. Marco Willi, eu estou falando agora de pessoas que estão no e-mail. Ele é de São Gonçalo, no Rio. Eu acabei de instalar o aplicativo da rádio, estou curtindo a programação, muito bacana. Ele pede uma música também que eu já vou incluir no playlist, na programação da rádio. Tá bom, Marco? Seja bem-vindo, tudo de bom, meu amigo. Uma outra pessoa que fala sobre o meu novo livro, está ansioso para que ele seja lançado. Bom trabalho, indica uma música aqui também, é o Júnior. Não tem mais nenhuma indicação de onde ele é, o sobrenome e tal, mas está nos ouvindo e eu quero agradecer. Obrigado, meu querido. Tudo de bom, Júnior. Cristiane Bauman. Deixa eu ver a mensagem dela aqui. Flávio, essa semana faz um ano que eu conheci o meu namorado. E se não fosse você, isso não teria acontecido. Eu acho que eu não te contei. E aí vai. Ela está contando uma coisa pessoal dela aqui. Tá bom, depois eu vou ler e responder fora aqui. Mas eu me lembro de vocês, eu me lembro de quando vocês se encontraram, Cris, maravilha. O meu xará, inclusive, né? Que coisa boa. Tudo de bom, obrigado por avisar aqui. Daqui a pouco eu respondo você, eu escrevo. Para não trazer aqui, como eu não li antes, eu não sei até que ponto está trazendo coisas mais pessoais deles aqui e até que ponto eu devo trazer isso ao ar ou não, mas muito obrigado. Eu vou tocar mais uma música e daqui a pouco eu pudéssemos acompanhar os 200 mil anos aproximadamente de história de Homo sapiens aqui nesse planetinha, nós lidaríamos cotidianamente com isso que o Cartola acabou de cantar. Preciso me encontrar. E todos os seres humanos estão fazendo essa busca, essa viagem. A história é pontuada por movimentos daquilo que chamamos de iluminação, ou de guerras, ou de morte, ou de vida, ou de encontros, ou desencontros, ou de filósofos, ou de pensadores, ou sei lá de quem, sempre na busca por se encontrar. Eu posso tentar compartilhar com o mundo o meu olhar iluminado, mas isso será feito como tentativa de me encontrar. O que nós estamos fazendo o tempo todo é sempre esse caminho de volta para casa. Que somos, que nos habita, nos encontrar. E como agora há pouco eu falei, publiquei mais cedo no Facebook, esses caminhos de encontros são os caminhos cotidianos. A gente pode compartilhar, e em 200 mil anos de seres humanos aqui, quantas filosofias, né? Quantas religiões, quantas ideias, quantos pensamentos, quantas coisas boas, outras nem tanto, outras ruins, mas a produção do pensamento humano, a produção da filosofia humana, que foi desencadeando nas religiões, que foi desencadeando na filosofia e nos nossos sistemas todos, tentativas de encontrar aquilo que se enraiza, que tem o seu ponto inicial, o seu ponto de partida dentro. Você está tentando se encontrar, não? Bom, você é uma história, né? É um caminho, é uma confirmação disso que eu estou falando entre, sei lá, quantos seres humanos já passaram por aqui, né? Não dá nem para mensurar isso. Quantos homens e mulheres, quantos idosos e crianças, quantas histórias, quantos mundos, quantas tristezas, quantas alegrias, quantas decepções e mágoas e motivações, quantas coisas, né? Repetindo diariamente, porque toda história é uma repetição. A tua história é uma repetição de tantas outras histórias, as tuas experiências também, inclusive contemporâneas, não só dos que já vieram, mas dos que estão.
O mais legal diante disso é a gente reconhecer que cada um de nós tem uma capacidade unicamente linda, de projetar nas experiências significado, porque cada um de nós somos unicamente lindos. Ninguém tem a impressão digital igual a você, a íris. Nós temos alguns traços no nosso corpo que nos garante uma identificação única. Então vamos fazer o reconhecimento da arcada dentária daquele que morreu num acidente gravíssimo, e ali tem a identificação, né? O nosso corpo se modela de maneira única conforme aquele que o habita, que somos nós. Por isso que cada corpo tem uma identificação única, porque somos únicos. Individualmente, nós somos assim, nós somos únicos. Essa é uma das coisas lindas do ego, tão combatido ego, mas que nos lembra isso. E esse é um caminho para nos encontrarmos. Então, eu acredito que essa busca, essa tentativa de encontro, ela vai se dando a vida inteira. Às vezes ela é mais intensa, mais aguda, mais dolorida, às vezes é menos. Às vezes você sente que não, o negócio é eu ficar quieto, o negócio é uma vida simples, o negócio é isso mesmo, me encontrei. Pode ser. Mas haverá uma saudade de casa, haverá uma nostalgia, haverá a falta de algo que eu não sei o que, e eu posso até nem pensar nisso. Mas esse é a voz que clama dentro, né? Esse é, às vezes, o choro, às vezes é o canto daquele que somos e que habita esse corpo e que eventualmente canta a música desconhecida e que nos remete àquela nostálgica sensação das nossas casas. Que casas são essas? Eu não sei, mas eu sinto que a gente está indo para essa casa que somos. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia a todos que escutam a Rádio Inverso. Bom dia, Flávio. Eu queria abordar aqui um pensamento que eu sempre identifiquei na minha vida, que é a questão das coisas acontecerem de forma natural. Né, em certas situações, quando eu lido com elas de forma natural, de forma mais espontânea, eu sempre acho que eu vou melhor nas situações, né, que as coisas se encaixam melhor. Agora, quando você tem que pensar demais, você tem que, né, premeditar suas ações demais, eu não acho que flui tão bem quanto de forma natural. Só que você viver só de forma natural, de forma espontânea, vai um pouco contra, né, a reflexão, porque quando você reflete, ao mesmo tempo você está ali premeditando algumas ações, analisando, né, e pensando de forma a agir melhor. E naturalmente não, flui de forma espontânea. Eu sempre achei que a vida, quando as coisas fluíram de forma natural e espontânea, foram melhor. E como que eu lido com essa contradição? Bom dia a todos, aqui é o Carlos Henrique de Belo Horizonte. Obrigado, Carlos, tudo de bom, meu amigo. Eu não acho contraditório, não. Você falou assim, eu pensei, eu cheguei à conclusão, a partir das minhas experiências, que agindo com naturalidade é melhor. Eu pensei. O pensamento não é só dentro de uma única configuração. A vida tem muitos sentidos. Isso que você está me dizendo é um pensamento. E eu concordo contigo. A naturalidade faz com que as coisas fluam com muito mais liberdade. Olhar a vida com naturalidade faz com que, inclusive, eu lide de maneira diferente com os imprevistos, com as dores, com aquilo que eu não queria, sabendo que tudo segue um fluxo natural. Eu acho que a gente deve fazer planos na vida. Eu acho que isso não é contraditório. Agora, os planos que eu faço para o meu caminho, para a minha vida e tal, eles não sufocam a espontaneidade dos acontecimentos, que muitas vezes contradizem os meus planos. Mas aí eu penso, mas era só um plano, né? Isso é um pensamento.
Você falou, o pensamento nos engessa, o pensamento faz com que a gente crie estratégia. Não, esse é um pensamento, Mas eu não preciso ter esse pensamento. O pensamento como todos, ou pelo menos como a maioria, ou como a massa gosta de ter, de comprar, né? É a ideia da autoajuda. Os passos, tudo determinado, os roteiros, como ser feliz, como não sofrer, como não sei o quê. Na minha opinião, esse é um pensamento muito pequenininho, porque ele não está preparado para lidar com as contradições da vida. E a vida não é uma fórmula certa e que vale para todos, né? A minha vida segue um fluxo, a tua segue outro, e todos podem ser lindos. Então, não tenha preconceitos com o teu pensamento. O teu pensamento é muito importante, inclusive, para perceber isso que você me falou. É uma conclusão do seu pensamento. Agir com naturalidade diante da vida e permitir que a vida se coloque e me coloque nesse fluxo é muito melhor do que o contrário. E eu concordo contigo, apesar de concordar, ou pelo menos de não perceber nisso nenhuma contradição. É um pensamento também. Tá bom? Fique bem, meu amigo. Mais gente aqui no nosso 51992461960. Eu sempre soube desde criança que de alguma forma eu era inversa. E eu passei grande parte da minha infância e juventude escondendo isso. E até que eu comecei a abrir esse lugar, sabe? A tirar essas roupas. E eu descobri que eu sou aquela que vive não em busca dos resultados, mas em busca das experiências, sabe? E eu me pacifiquei com isso. Eu andei um bom tempo, mesmo depois, quando eu já estava com menos roupas, eu continuava nessa busca de resultados, né? E aí, quando eu me vejo, ou quando eu me via muito nisso, aí eu falava, você não entende que você não tá procurando por isso? Deu errado? Que bom que deu errado. Continua, sabe? Deu certo. Que bom que deu certo. Continua. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E que legal esse teu bate-papo agora de manhã. Foi bem interessante, Flávio. E é isso. Bom, um beijo. Muito obrigado, Lua, que nos ouve no Rio. Agora, Lua, é aquela história, né? Sobre dar certo e dar errado. A gente nem sabe o que é isso, né? E a humildade, inclusive, de reconhecer que nós não sabemos o que é o certo ou o que é errado, nos coloca diante dos acontecimentos com a mente, com a abertura que promove possibilidades. Aquilo que deu errado no passado pode ser hoje o ingrediente de algo que eu considero que deu certo. E vice-versa. E o inverso. Então, essa abertura diante das possibilidades da vida, sem a pressa de pré-defini-la, né, como sendo necessariamente boas ou más, certas ou erradas, nos coloca nesse movimento de liberdade, que tem a ver com aquilo que nós falamos agora há pouco com o nosso amigo aqui que mandou a mensagem, né, sobre os pensamentos, a constatação de que nós pouco sabemos. Eu acho isso libertador. Aliás, dentro disso também tem um texto aqui da Deise Aur, eu imagino que seja dela o texto, pelo e-mail, dizendo o seguinte: ao deixarmos de ser quem realmente somos, nos perdemos. Ser simplesmente nos revela. Nossas experiências são meios de nos reconhecermos, o que nos afasta de ser quem verdadeiramente somos. Tantos espaços em nós ocupados por regras, condicionamentos, ilusões e distorções. Viver é um ato revolucionário de se libertar de tudo que impede de naturalmente ser o que se é e mais nada.
Obrigado, Daisy. E essa busca por ser quem sou, né, como há pouco eu dizia, que é uma busca de toda a raça humana. Porque na realidade, Daisy, é isso mesmo que você está dizendo, nessa busca do ser, foi isso que eu falei agora há pouco, mas essa nossa busca de ser, por ser, na realidade, é uma busca da nossa raça humana. Não é uma busca individual. Quando eu falo sobre a casa que somos, sobre buscar quem somos, e essa busca é incessante, porque de verdade eu não acho que essa busca cessa por completo nunca. Exatamente por isso. Porque a gota pode estar buscando a história da gota, a essência da gota, o que é a gota. Mas a gota é o oceano também. E enquanto a gota não se dissolver naquele oceano, seja lá o que isso representar, ela ainda não atingirá o potencial de gota, que é o oceano. Eu não sou só um indivíduo, apesar de ser também. E apesar de precisar desse reconhecimento de indivíduo, né, de ego, de sou, para que eu entenda o nós. Sem o eu não posso falar você, e não posso falar nós. Eu usei a metáfora da dissolução da gota no oceano como metáfora, porque eu acho que no nosso caso não é propriamente dissolução, porque dissolução de alguma maneira nos remete a pensar que eu estou perdendo as minhas características individuais e me dissolvendo num único ser, como por exemplo a massa, né? Mas a massa é um indivíduo, ela tem corpo de massa, mente de massa, ainda que seja composta de pequenos indivíduos. Não é nesse sentido. Nós continuamos com a nossa individualidade, mas essa individualidade de alguma maneira se conecta à essência única do que somos, que nos tornamos um em muitos e muitos em um. Isso é um processo para a vida inteira. E é por isso que a gente sempre anseia por esse encontro, que não é só o encontro com a namorada da infância, com a mulher ideal, o marido ideal, o pai, a mãe, a criança que fomos. Eu já disse aqui, né, Freud dizia que a nossa nostalgia é uma saudade do útero. Na verdade, o que a gente está querendo voltar é para o conforto do útero. Eu acho que não, eu acho que nós estamos buscando o pré-útero. A gente está buscando, seja lá o que isso significa, né, a unidade de onde viemos. Unidade que permite, isso é contraditório, eu sei, mas tudo bem, a individualidade que permite, ou melhor, a unidade que permite a individualidade. Os indivíduos uno. O que é indivíduos uno, né? Eu não sei exatamente, mas eu acho que é para lá que nós estamos caminhando. Então a gente está buscando essa identidade que não é a minha, é a tua, é a identidade dos que vieram antes, os que virão depois, buscando o significado, porque seria muito pequeno o significado de ser Flávio, ou o significado de ser Daisy, de ser José, de ser Maria. A gente está buscando o significado de ser o que somos. Em princípio, raça humana, mas o que vem antes disso eu não sei. É esse o significado que nós estamos buscando, que talvez tenha a ver com o significado do universo que se expande na busca do significado de ser o universo, e que não é um só, e que são muitos. Como eu sempre digo, tudo cantando a mesma música, todos cantando a mesma história e todos os anseios. O meu, como homenzinho aqui falando num microfone, o teu, uma pessoa escrevendo, ouvindo, o do pássaro que canta, o do galo que canta, o do sapo que faz o barulho de sapo, todos buscando o mesmo significado de ser. E aí o que é o ser? Bom, eu não sei. O ser envolve tudo isso e muito mais. Muito obrigado, Daisy. Tudo de bom para você. Flávio, eu sempre gostei muito de rádio. Aqui no Rio, a Tupi, com 80 anos, JBFM, rádios tradicionais estão à beira da falência. Web rádio será uma tendência, na sua opinião? Comunicadores vão criar suas próprias rádios? Meu amigo Chicão do Rio. Chicão, eu não acho que as rádios vão acabar como nós conhecemos. Mas eu acho que elas vão segmentar demais. Eu acho que essa mídia está ficando para trás. Ontem eu estava lendo uma entrevista do Tutinha, que é o dono da PAN, e o Tutinha estava falando sobre como eles estão buscando na PAN esses novos caminhos de plataforma, de mídia e tal, e ele dizia, eu acho que o futuro do rádio é o vídeo.
E eu concordo com ele. A rádio web é um fenômeno, eu acho que muito mal explorado ainda. Eu acho que 95% das rádios web que se destinam a ser só rádio web são muito ruins, na minha opinião. Especialmente porque são mal feitas, né? E porque muitas delas tentam ser repetições do rádio FM. Então a rádio web que chama, vou dar um exemplo aqui aleatório, não existe, tá? Eu só estou inventando aqui. Rádio Guardanapo. Então o cara põe o nome Rádio Guardanapo FM. FM é uma transmissão de frequência modulada, não é uma rádio, essa aqui não é uma rádio FM, é uma rádio web, né? Mas ele tenta seguir o padrão do FM, que é o padrão de música, de conteúdos que hoje já não são mais exclusivos do rádio. O meu filho não ouve rádio, os amigos dele não ouvem rádio, a referência de música deles é outra, e vai ser assim cada vez mais. Então, ficar insistindo nesse mesmo conteúdo vai matar as rádios. Eu acho que é o que está acontecendo com muitas emissoras que ainda não perceberam isso e mantêm fazendo a programação que era dos anos 90, a locução que era dos anos 90, a vinheta que era dos anos 90, e não é mais. As referências mudaram, né? Então, quem perceber isso vai aderir. A rádio, por exemplo, como nós conhecemos, continuará, mas como uma plataforma. Como eu dei o exemplo da PAN, né? A PAN tem vídeo, tem outras coisas, como aqui mesmo, né? Eu estou fazendo o programa, depois o programa vai para o YouTube, trechos do programa são transmitidos ao vivo pelo Facebook, eu recorto alguma coisa, coloco no Facebook. Essa multiplataforma de comunicação é o caminho. Ficar restrito a uma rádio FM, o sucesso aqui em primeiro lugar agora, o programa romântico, isso vai acabar. As rádios que se mantêm ainda dentro daquela configuração que eu falei de TV aberta, abrem a programação para se popularizarem, né? Tanto que as rádios mais ouvidas são rádios que tocam música sertaneja e tal, mas esse povo que hoje tem menos acesso por grana e por cultura ao mundo tecnológico, daqui a pouco terá. E aí, mesmo dentro dessa proposta mais popular, haverá milhões de ofertas dentro da web. Então a opção de FM, de AM vai diminuir cada vez mais. Para acabar, porque eu sei que esse não é um assunto frequente nosso aqui, eu trabalhei, a última rádio que eu fiz em São Paulo era uma rádio segmentada nesse sentido, uma rádio trânsito, né, falando para motoristas. Então, eu acho que vai ser esse o caminho cada vez mais. Rádios segmentadas, o trânsito ainda é um forte motivador do rádio, né? As pessoas estão no carro e ouvem rádio e tal, mas daqui a pouquíssimo tempo, isso já acontece hoje, as pessoas vão ouvir, por exemplo, a Rádio Inverso no carro. Hoje já acontece, é que o acesso à internet no carro ainda é meio complicado, 4G gasta dados, enfim, o Wi-Fi não é tão bom, mas isso acontecerá. E aí nem esse argumento de que o rádio se mantém para quem está no carro vai resistir. O que está acontecendo aí no Rio, especialmente com esse fenômeno triste da Rádio Tupi, né, greve dos comunicadores que não estão recebendo esse impasse horrível, infelizmente esse é um fenômeno que a gente vai ver cada vez mais, tá bom? Fique bem, meu amigo, tudo de bom. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos da Rádio Inverso. A semana passada você tinha falado sobre o silêncio. Na segunda-feira houve silêncio na rádio e na terça-feira o teu silêncio. Eu acho que isso foi efeito quântico naquilo que você mentalizou, mas é apenas uma brincadeira. Mas a respeito do que você estava falando, né? O contrário, o inverso, é difícil, porque quando nós somos contrários, somos inverso, né? Nós temos todo um mundo afora que não corresponde ao nosso interior. Mas eu vejo nisso uma dimensão muito grande, porque eu sou a prova e a testemunha disso, o fato de ser contrário. Porque eu pude ver em mim mesmo um crescimento interior e a minha própria aceitação. E quando nos aceitamos, parece que o mundo se abre e nos proporciona uma coisa muito linda, que é o saber que aquilo que somos e aceitamos em nós mesmos só pode ser isso. Mesmo que o mundo lá fora diga o contrário. Mas eu sou o contrário que o mundo lá fora diz. E isso, hoje, é a minha maior, vamos dizer, autoridade de mim mesmo. Sempre estive à procura de mim mesmo,
quando saí de Jundiaí para o Rio de Janeiro, onde eu fui estudar. Estudei, mas o que eu estava à procura mesmo era de mim mesmo. Não quero entrar em detalhes, senão o áudio vai ficar muito grande. Mas a verdade é o que eu estava à procura de mim mesmo e de me aceitar. E hoje sou feliz por isso, pelo menos de ter aceitado uma porcentagem do meu ser. Não sei se vai chegar aos 100%, o de me encontrar, o de me aceitar. É só isso que eu queria dizer hoje, deixar um grande abraço a todos e que todos tenham um bom dia. Meu querido Gerson, que nos ouve na Alemanha, muito legal, muito obrigado. E olha, essa coisa de não sei se chegará ao 100% é bom, porque te mantém em movimento, né? Você continua nessa caminhada da busca de si mesmo e não chegará. Exatamente por isso que eu há pouco disse, a nossa busca é a busca de toda a humanidade. Você não está buscando só o Gerson. Esse seria um caminho muito pequeno, muito restrito, muito sem sentido. E daí, né? O que você está buscando é o encontro de toda a humanidade, porque quando você se encontra, minimamente que seja, eu também me encontro. E outros também se encontram. Essa é uma busca de todos. É a gota buscando o oceano. Então continue na sua caminhada. A gente vive numa sociedade que tenta nos formatar para que sejamos sempre exatamente isso ou aquilo, porque é mais fácil manipular, é mais fácil controlar, é mais fácil vender, é mais fácil ter eleitores, é mais fácil ter seguidores, rebanhos, dizer o que é certo e o que é errado, é muito mais fácil. Imagine uma sociedade onde as pessoas têm liberdade para serem quem são. Como é que o mundo da moda sobreviveria? Como é que seria para os bancos, por exemplo? E os políticos diriam o quê? Quais seriam as promessas? Que religiões iriam existir? Será que seriam somente as que nós conhecemos? Essas seriam as maiores? Ou haveria a religião dos peixes, a religião dos sapos, a religião dos que não creem, a religião dos mendigos? A minha religião, a minha religião é a minha religião. A minha religião não é igual a de ninguém. Eu não me enquadro em nenhum pensamento religioso, nenhum. Né? Hoje em dia essa coisa é moda dizer não tenho religião, então você vê um monte de religioso, que é um negócio que me enche o saco, para usar uma palavra verdadeira aqui, quando vem assim, olha, isso não é religião, hein? Isso é Jesus. E é religião. Isso não é religião, hein? Isso é ciência. Bom, se ele já veio com isso não é religião para justificar a sua ciência, porque é religião. Né? E aí as pessoas ficam tentando usar artifícios, subterfúgios para negar a sua religião. Assuma, cada um tem a tua. Mas como é que seria o mundo se a gente não precisasse se configurar conforme esses argumentos e ser quem somos? Não seria um mundo controlável. No mínimo a política seria diferente, no mínimo a religião seria diferente, tudo seria diferente. A moda seria diferente, a cultura seria diferente, os livros não seriam os mesmos, seria diferente. Mas isso é incontrolável, alguém pode dizer. Melhor, porque a gente pensa no incontrolável sob a perspectiva do caos das revoltas, das rebeliões, mas não necessariamente a rebelião, a revolta, o caos que a gente imagina nesse mundo sem controle, parte de um mundo que está lutando contra esse controle absoluto. Ninguém sabe como seria uma sociedade sem esse controle, com pessoas realmente livres. Talvez tenhamos algum exemplo aqui ou ali em tribos ou povoados muito específicos, mas insignificantes para a gente comparar isso historicamente falando. Né? Ninguém sabe. Então, se não se sabe, se as pessoas não estão dispostas a pagarem o preço para ver quanto custa essa experiência, eu tento enquadrar isso na minha vida, eu tento colocar isso no meu caminho. E como você, Gerson, eu fico feliz com essa caminhada. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado, tá bom, meu querido? A Mariana me surpreendeu, pois passou para o 6º ano e por motivos financeiros não ia poder estudar no ano que vem. Ela reagiu de uma forma tão natural que até o diretor da escola se surpreendeu. Ela disse que vai mudar se eu parar. Eu sei onde eu quero chegar. Aí ganhou uma bolsa de 100% para o próximo ano. E ela disse, vivo o hoje. Maravilha, obrigado. A Carla, que nos manda a mensagem de Recife.
Beijo pra você, mais uma vez, pra Mariana e pro Hildebrando. Lua, eu não posso colocar o seu segundo áudio, porque ele tá muito longo. Eu coloquei o primeiro e a gente já são 10 horas, não dá tempo, tá? Eu vou ouvir depois e me perdoe, mas às vezes a gente tem um limite aqui também, uma quantidade de áudio, às vezes fica muito tempo pra colocar no ar e não dá pra colocar os de todo mundo, mas eu vou ouvir fora e te respondo. Tá bom, minha querida? Mais uma vez, muito obrigado e me perdoe por não poder colocar o segundo áudio no ar. Mas já que estamos falando de áudio, eu vou colocar os que chegaram até aqui, tá? Rapidamente, pra gente conseguir concluir, porque eu também tenho um compromisso rapidão, hoje eu não posso ficar muito mais aqui no ar. Vamos lá. Olá, Flávio, olá, amigos inversos, aqui quem fala é Ricardo Almeida, fala aqui da Bahia. Pô, gente, Flávio, o final do ano tá chegando aí, né? E, poxa, eu quero estar te agradecendo, parceiro, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua entrega em ajudar o outro, né? Em se preocupar em contribuir com o crescimento humano, certo? Eu falo isso em meu nome e creio que possa estender isso em nome de todos os nossos inversos, certo, meu amigo? E, enfim, se bem que o ano, eu estou opinião pessoal, que a questão de ano é um referencial de tempo, para que nós possamos, para que a gente não fique perdido no universo, digamos assim. Por isso que se cria os ciclos anuais, né? Bom, o que eu quero falar aqui são duas coisas, eu vou ser bem breve. Bom, primeira coisa eu quero te falar o seguinte: o nosso amigo Sanganassa Diego, que falou há poucos instantes que uma determinada situação e um amigo, o colega dele chamou de bosta, né? Ele pouco se importou, né? Interessante que aquele comentário me tocou muito, porque na verdade quando a gente fala algo, digamos, entre aspas, não tão negativo, não tão interessante, ou então que não nos envaideça, né? Geralmente a gente se chateia, se ofende, mas quando a gente dá pouca importância, eu acho porque a gente está começando a construir uma consciência, começando, né, lógico, porque dão pequenos passos para quem sabe construir uma consciência humana como pessoa. Então a gente não precisa que o outro diga que nós somos ou deixe de ser para que a gente se sinta bem ou mal, para que a gente se afirme, né? É isso que eu queria colocar. Segundo coisa que eu queria falar, se fosse mais breve ainda, aquela questão que você falou um pouco antes aí, a cultura do lucro, do ganhar, do faturado de dinheiro, né? Aconteceu algo semelhante aqui no meu estado, aqui mês passado, em novembro, que tem uma rádio aqui, uma franquia de uma rádio, que a rádio que toca música, a música é uma rádio nacional, em que cada estado, quem quiser, compra a franquia para apresentar aquele formato daquela rádio, né? Enfim, e aí a rádio, eles informaram, né, tchau, que a rádio só toca notícia, não toca música, é só notícia. E aí, tipo, tem programações interessantes, programações com os médicos, especialistas, dúvidas, e foi muito legal a programação, eu praticamente achei muito. Porém, o que aconteceu? Eles informaram que a emissora ia encerrar das atividades. Eu, como sou um amante do rádio, na verdade, como você, eu sempre tive uma vontade de locutor, assim, coisa boa, coisa de menino, viu? Menino que anseia pelo céu, viu? E aí, tipo, entrei em contato, tá, com os responsáveis, via e-mail, quer dizer, o motivo, né, da rádio encerrar. Ele explicou o seguinte: é porque o grupo que administrava a rádio, que comprou o direito de transmitir aquela bandeira daquela rádio, chegou assim à conclusão que a rádio não estava atendendo às necessidades do grupo, ou seja, o que me levou a entender que seria dinheiro, interesse financeiro. Então o que aconteceu? A rádio acabou. Então hoje eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas em oferecer e em colocar um conteúdo da emissora que dê mais lucro do que traga conteúdo, né? Então é isso mesmo, me desculpe você, olha, quase 4 minutos, me perdoe, mas eu queria muito estar colocando essas informações, tá bom? Um grande abraço a todos aí, Flávio, um abraço para você, para sua família, para toda a sua família, meus amigos inversos, em todo o mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, um grande abraço. Obrigado, Ricardo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música, eu preciso encerrar, mas eu vou ter que tocar uma música aqui e volto para as últimas mensagens, os últimos comentários para a gente encerrar o nosso encontro pelo rádio, tá bom?
Vamos ouvir música e eu volto na sequência. Andréia Petroni, que está nos ouvindo na Alemanha, mandou uma mensagem agora aqui pelo e-mail, contato@radioinverso.com. Obrigado, Andréia. É engraçado que eu já falei isso uma vez aqui, a audiência na Alemanha é muito grande. Tem muita gente que nos ouve na Alemanha, às vezes eu tomo sustos aqui, eu olho assim, vejo um monte de gente nos ouvindo na Alemanha, e eu fico muito feliz por esse carinho, tá? Um beijo para você. Hoje mesmo tivemos a participação do nosso querido Gerson, que sempre participa daí. Tudo de bom. Bom dia, Flávio. Ouvindo você agora. Ai, que bom que você fica de saco cheio também. Me senti tão normal. Um beijo a todos. Ótima quarta. Obrigado, Rose. Mas você imaginou diferente, não? Claro, eu sou um homem, né? Estou vivendo aqui no meio de todos, como todos, e exposto aos meus sentimentos. Então, muito obrigado, eu fico feliz pela sua mensagem. Que bom que o meu saco cheio despira, porque essa é a ideia mesmo. Aliás, é o que eu costumo dizer, por isso que eu me inquieto, me incomodo mesmo com essas figuras santas que, vez ou outra, aparecem por aí, né? Eu não estou falando da santidade humana. Essa santidade eu acredito, santidade humana. A santidade que inclui a imperfeição, a santidade que inclui o saco cheio, a santidade que inclui as tragédias pessoais, o não ter respostas, as dúvidas, a tristeza e a alegria e as respostas, enfim. O fato da aceitação humana, né? Como o Gerson estava descrevendo a santidade dele. Santidade humana do Gerson, né? Eu não gosto dessas figurinhas assim, sabe, já pré-configuradas, tentando alimentar a expectativa social do que significa ser um santo. E aí vem aqueles carinhas com aquelas roupinhas diferentes, aqueles nomes diferentes, eu acho isso horrível, me incomoda muito, eu não gosto. Aliás, posso ser politicamente incorreto aqui? Posso? Então tá, se você discordar, abstraia, tá? Mas eu acho que um exemplo legal disso são provocações que tem no YouTube do Abu Janra, aquele programa muito legal que ele entrevista o Satya Prem. É muito legal como ele vai destruindo o cara, assim. Satya Prem, o que é a vida? A vida é o tudo e é o nada. Sou eu e não sou eu. E aí o Abu Janra dá umas risadas e fala, é bom poder falar qualquer coisa, né? E o dinheiro, o Satya Prem, você vive do quê? Eu vivo com todo o dinheiro do mundo e nenhum dinheiro do mundo. E tudo porque a abundância da natureza. E as caras do Abu Janra vão dando um tom de contraste entre um humano que começa o seu programa falando ai de mim, o Abu Janra, e um santo, entre aspas, dentro dessa expectativa do que representa ser um santo. E é muito legal, depois veja, tá? Mas enfim, é só uma dica politicamente incorreta para você. No mais, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez todo mundo que esteve comigo. Um beijo para você. Reflita sobre o que falamos, tá bom? Esse encontro de hoje vai ser reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de verão. Depois ele vai para o YouTube, para você poder ouvir, baixar quando quiser, ter liberdade com ele. Fique à vontade. Eu acho que deu para responder todo mundo aqui. As respostas que ficaram pendentes, eu responderei depois fora do ar, como eu anunciei antes aqui. Mas é isso. Se cuida, continue aqui na nossa programação, os conteúdos não cessam, músicas e muitas reflexões aqui na Rádio Inverso. Um grande beijo e amanhã às 8 da manhã, se tudo der certo, a gente volta com mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.